Bom, Ricardinho, antes de falar do seu Corolla GR... Spoilers. Vamos contar um pouquinho da sua vida, porque lá a gente não conversou muito sobre isso. Sobre quando você, Ricardinho, era mesmo um Ricardinho. O que te fez se apaixonar por motor, carro, enfim? Qual foi o estalo que deu na sua vida para você chegar aqui onde você está agora, reconhecidamente um dos mais admirados preparadores de motores do Brasil? Valeu. Vamos lá. Então, acho que como cara, criança, adolescente e tal, assim, notoriamente quando criança, sempre gostei de carro, de motor. Não era uma realidade muito próxima para mim, mas meu pai gostava de carro, mas gostava naquela moda mais antiga, sabe? Então, teve o Opala SS na época, né? Que o pessoal vinha e fazia aquela coisa toda. Teve outros carros que na época eram carros muito legais, né? De se ter, mas era aquilo ali. Se um engenheiro estudou e projetou e é daquele jeito, é porque aquilo ali é o que... não é você correto que vai fazer aquilo ali melhorado, que é 200 engenheiros, porra. Então, essa era a tocada do velho. Mas, cara, assistia a corrida, gostava ali, né? Do automobilismo, então. Do automobilismo. Meu pai era deficiente físico, né? Meu pai era deficiente físico, então, pra ele, além lógico, do prazer ali da corrida, da disputa daquilo ali, ainda o carro para ele significava uma liberdade, né? De conseguir ir aonde ele queria e tudo mais. Então, isso aí também, eu acho que deu um peso a mais de gostar. E ele levava o carro sempre ali como o parceiro de vida dele, porque, né? Vou perguntar, a deficiência era qual? Ele teve uma atrofia nos músculos de uma das pernas. Foi tomar uma injeção quando era bebê ainda assim e acabou atrofiando. Mas nada que impedia ele de andar, porque só atrofiou os músculos, mas ele ainda tinha sustentação e tudo. Então ele andava, mancava um pouco, mas ia. Só que conforme foi passando o tempo, ele desenvolveu uma artrite reumatoide meio grave ali e aí botou o bicho... Começou a doer muito e tal, então no final da vida ele acabou indo para cadeira de rodas, mas bengala, assim, dos 40 anos em diante ali, 40 e poucos anos, já era bengala para cima e depois no finalzinho não teve como resistir. Chegou a andar com carro adaptado, essas coisas? Ele se negava, cara, você acredita? Aprende, né? Como a perna atrofiada era a perna direita, né? Então o pezinho do acelerador ia, entendeu? O da embreagem funcionava. Então, cara, e era até um problemão, porque... ele demorou muito tempo até realmente pegar essa linha PCD e tudo mais, mas a briga era pegar um PCD manual, que ele não queria automático não, cara. O velho não queria automático não, e aí... Me dá o desconto, mas no carro eu não quero não. Isso aí não, pode arrancar fora esse câmbio aí. Andar no D não, me deixa com o meu terceiro pedalzinho ali. Muito bom, muito bom. E daí... Cresci na adolescência querendo ser piloto de avião, né? E sempre fui nerd pra caramba e fazia uns trabalhos meio mirabolantes de feira de ciências. E daí, enfim, tive no terceiro ano, no segundo ano fiz cockpit de simulador de voo. Teve aquele acidente terrível da TAM ali em Congonhas e tal. Não, o segundo? O de Congonhas. Não era o Fokker, era o do Airbus mesmo. Cobri lá. Então, foi um acidente medonho e eu montei um simulador para simular as condições do piloto, para justamente botar as pessoas na condição do piloto. Falei, e aí, você daria motor ou você tentaria frear e tal? Você montou um simuladorzinho? Eu construí o pedal, a pedaleira com os negócios, com os 4 manetes do Airbus, 2 de motor, flap, speed brake, tudo, joystick. Eu construí, eu gostava de fazer, meio professor Pardal, assim, sabe? Sim, mas era uma coisa de... Engenharia da computação, alguma coisa assim que você fazia? Nada, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Nossa. Eu era... Quando eu digo que era nerd, é assim, porque eu demorei muito tempo pra namorar, entendeu? Era nesse nível. E aí fiz isso. E aí, no segundo ano, eu acabei tendo a felicidade... Meu pai não tinha muita grana e tal, mas ganhou uns processos lá, uns dinheiros. Sabe esses dinheiros da vida que você não espera lá? E ele ganhou uns processos e tal, numa grana que ele tinha perdido lá atrás. E aí ele falou, filho, vamos pra Fórmula 1? Vamos pra Fórmula 1. Fui em 2008 pra Fórmula 1. E aí, no ano seguinte, conversando com um colega de aula, era terceiro ano do ensino médio, todo mundo focado em vestibular, aquela porra toda. E aí, trocando ideia com um camarada, ele, também fui pra Fórmula 1, também gosto de carro e tal. E aí ele pegou e falou, porra, por que a gente não constrói um kart?
porque a gente gostava de andar de kart e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, ideia muito boa. E aí, o Bruno Nakamura tá morando em São Paulo até agora. Formou em engenheiro, trabalha acho que é na Faurecia. Ele que faz interior e tal, de carros. E aí, tá bem pra caramba lá. E aí, qualidade. E aí, nessa ocasião, ele pegou e falou, não, vamos fazer um carro e tal, não sei o quê. Eu falei, bora, vamos aí. Mas meu pai, cara, é duro, meio fudido assim e tal. E meu pai era assim, ó, vai estudar e tal. Mas, cara, eu nunca tive uma vida de bom vivan assim. Sim. Então, não tive videogame, não tinha essas coisas. Então, por isso até que eu tinha que aprender. Porque tinha que fazer do meu computador, que não rodava nada de jogo, fazia overclock, mexia e tal. Essas porra pra tentar jogar. Já fazia o remap ali? Já, cara. O incrível pareça vinha daquela época. E aí ele falou, meu pai paga. E tal, meu pai ajuda e tal. E a família dele não que era não era de muitas posses, assim, nem nada. Mas os pais sempre, né, apoiavam mais, assim, era diferente a tocada. E aí eu falei, tá. Então começamos a desenhar, eu já tinha facilidade de desenhar, mexia em 3D Studio Max, mexia para fazer os joguinhos lá e tal. E aí comecei a desenhar o carro e comecei a ler a respeito de suspensão, a respeito de outras coisas mais complexas. Falei, por que a gente não bota suspensão? Não, cara, pô, é só um kart. Falei, não, peraí. Aí desenhei, fiz. Resumindo, desenhei o carrinho lá e no final acabou que depois de, cara... 2 meses depois, assim... 2 meses não, acho que deu uns 40 dias. É que pra um jovem de 16 anos, 2 meses é uma eternidade, entendeu? É uma eternidade. Então, algum tempo depois, tava pronto o projeto, fizemos um orçamento lá, sei lá, dava 5, 6 mil reais na época. E aí, depois, não, tá louco, cara. Tá maluco, tem que fazer carro nada, tem que estudar, tem que ir pra vestibular e tal, caralho. E aí eu fiquei muito puto com aquilo, cara. Eu fiquei muito puto. Eu, na época, trabalhava com advocacia, né? Eu já estava fazendo a parte de TI ali, mais, né? Na gestão da parte de informática e tal, site, aquela coisa para escritório de advocacia, não tinha nada a ver. Mas aquilo ali, cara, ver os documentos, trabalhar com os documentos, me deu... Até o pessoal pergunta, né? Estes termos rebuscados vieram dessa época, porque aquilo ali... me fez escrever muito bem, me fez ler, me fez, cara, aprender muito sobre a vida de lidar com aquilo ali. E aí eu falei, cara, peraí. Eu já era nerd, então eu já ia para a Olimpíada Brasileira de Física, de Informática, ganhei de Robótica, fazia um monte de coisas nesse sentido de nerdices. E aí tive a oportunidade de chegar lá com o diretor e falei, olha... Tem uma ideia assim, assim, assado, não sei o quê, papapá, que eu quero fazer um carro, assim, assim, assado, o projeto é esse. E é um projeto, na época, a faculdade tinha um projeto lá de Baja, Fórmula SAE, que eram projetos estudantis de engenharia. Falei, eu vou levar, se a gente monta o carrinho, eu posso levar para expor, tipo, nem tinha nada ainda na mão, mas assim... Cara, o bom caçador sente o cheiro de sangue, e eu senti aquele cheiro de sangue naquilo. Eu falei, cara... Se eu levar o carrinho lá e tal, não sei o quê, papapá, porque, verdade seja dita, eu estudava na Paraíba. Isso era em João Pessoa, na Paraíba, tá? Um lugar excepcional, cresci lá, tenho amigos lá. Ainda, talvez, se um dia me aposente, um dos lugares que eu vou querer ir é pra lá. Capital mais verde do Brasil. Capital mais verde do Brasil. A segunda mais verde do mundo. Lá é legal demais, Tambaú ali. É muito bom. Eu adoro lá. E aí... cheguei lá pra ele, eu falei, cara, mas João Pessoa não era um hub automotivo, né? Até hoje a gente tem a Fiat ali do lado, Fiat Jeep ali, mas na época não tinha nada. E aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui e eu preciso de um passaporte, pô. Não tenho grana, não sou bonito, meu pai não é político, amigo, vai ter que ser com base na minha cachola, porque senão não vai dar. Então, acabei... tentando aquilo ali para falar, olha, quem sabe se eu faço um projeto e tal, alguém se interesse naquilo. E aí o diretor, por eu ter me esforçado já no primeiro ano, no segundo ano, já ser um aluno, né, que tentava me sobressair dos demais, falou, não, tá bom, Ricardo. Passa, era o cara multi, uma voz assim, né, bem grave, assim, Ricardo, passa lá na tesouraria e pega com a nota e
a moça, falou o nome lá. Moço da tesouraria validar o reembolso. Falei, caralho. Aí voltei assim. Falei, Bruno, fudeu. Vamos ter que ir. Não, vamos ter que fazer o carro. Falei, Bruno, cara, a gente não sei, eu nunca peguei uma máquina de solda na vida e a gente esqueceu de orçar a mão de obra. Então eu vou ter que fazer essa porra na mão, cara. Vamos lá. E aí a gente tinha uma oficina. Nunca tinha pego uma solda na vida? Nunca tinha pego um esmeril. Nunca tinha desmontado nada do carro do meu pai, cara. Nada, zero. Nem trocado um pneu. Nada, sabia dirigir, que a minha mãe me botou no colo dela e falou assim, ó, esse aqui é o da embreagem, esse aqui vai soltando devagar com o pé esquerdo, acelera, dá aquela cantada de pneu e aí dali em diante o resto foi história. Mas... até aquele momento eu não sabia na prática como fazer. E aí tinha uma oficina de uns camaradas nossos lá, do Bruno, mais precisamente, que o cara tinha uma máquina de solda e tudo mais, e aí ele pegou e falou, olha, se vocês quiserem e tal, não sei o quê, pode usar aqui. O cara falou assim, porra nenhuma, né? Cara, eu lembro como se fosse hoje a gente indo lá na loja que vendia materiais de ferro, aço e tal, e a gente comprou, acho que 50 metros de tubo de aço e tal, e descarregamos aquilo na oficina do cara. O cara olhou e falou assim, fudeu, os caras vieram mesmo. Sabe quando o cara fala, não, vai, pode vir, usa aí, pô. E aí, aquela coisa assim, o cara fala assim, passa lá em casa um dia, e você vai com a família. Vou passar, isso aí, pode deixar, não, vamos ir, a gente combina. Você sabe que nunca vai lá? Nunca. Mas a gente apareceu lá. E aí, dali em diante, cara, a gente aprendeu a cortar tubo, soldar. Aí eu já tinha feito o desenho, né? A gente só teve que fazer a proporção ali. E aí, cara, dali construímos o carrinho. O carro foi construído. Nós dois ali soldando de Havaiana. Puta, velho. Daquele jeito, padrão cambojano de construção automotiva. E tinha um motorzinho de Honda Bis, tá? 110 era, né? 90? Não, 110, 90 era 110 né? eu acho. Já era 100, 110. E sem embreagem e tal. Então... E aí, beleza. Mas qual que era a jogada do negócio? A gente só queria fazer um kart pra gente poder ficar pirambulando por aí, no meio dos matos, andando assim, na pista, sei lá, X. A gente só queria isso. Né? E meu pai nunca me deu um mini bug, nunca me deu quadriciclo, essas porra que criança sonha e tal. Nossa, todo mundo sonha. Todo mundo sonhava, cara, e assim... E hoje eu entendo que meu pai não me dava, não era nem talvez porque não aceitava em 12 vezes no cartão, é porque a minha mãe ia matar ele. Depois que você chega na vida adulta, você entende que, cara, não é isso. É que a minha mãe matava, velho, se ele me desse um negócio desse. Cara, minha mãe me fez devolver um skate porque dizia que era coisa de maconheiro. Minha mãe não deixou meu pai me dar um skate. Enfim. Daí, voltando, fizemos o nosso carrinho lá, só que daí eu falei, bom... Tentei inscrever, falei, olha, vocês deixam a gente levar na competição do Baja e tal, não sei o quê, pra expor, nem que seja pra expor e tal, porque agora eu precisava dar o que o diretor do colégio queria, né, porra? Prometi, agora vai ter que ir. Com aquela voz. Caralho. Ricardo. Vem cá, menino. Cadê a exposição que você me prometeu? Uma chamada dessa aí, você já se mela. Não, mas verdade seja dita que eu prometi ali, vou ter que cumprir. Então, no fim do dia, os caras negaram, né? Falaram, não, é só pra graduação e pós-graduação. E aí eu falei, agora fudeu, né? Agora fudeu, o que eu vou fazer agora? Porque a gente já tava na metade da construção do carrinho e tal. E aí eu falei, cara, tinha a SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, ou Sociedade dos Engenheiros Automotivos, tá? Mas é quem rege toda a regulamentação e para onde vai a engenharia e tudo mais. Tipo como se fosse um CREA, só que da turma que mexe com mobilidade, tá? É mais específico ainda. Tem os prêmios lá para jornalista e tal. Isso aí. Muito legal. E aí eles tinham no Congresso Nacional deles lá um painel para projetos estudantis. Eu descobri esta porra. Falei, amigo, o que eu preciso para fazer isso? Preciso ser membro da SAE para conseguir mandar um trabalho. Mandei lá. Ricardo, CPF, RG, endereço, instituição de ensino. Falei assim, se eu colocar colégio motiva, vai dar merda. Aí eu falei, caralho, peraí. Cacei um boleto lá do colégio, aí tava lá, Centro Pessoense de Educação Limitada. Falei,
Essa é a minha instituição de ensino, Centro Pessoense de Educação Limitada. Why not? Botei lá, ok, estudante, né? Você é engenheiro, você não sei o quê? Estudante. Tá bom, estudante. Pum, dali um tempo chegou a carteirinha. Falei, agora, rapaz. Agora vocês Falei, vão ver. agora caiu o negócio. Falei, Bruno, caralho, aceitaram o negócio, Bruno. Aí, porra, entrou ele, o caralho lá. Falei, demorou, agora a gente... E eu andava com aquela porra assim, já me sentia um engenheiro, tá ligado? Eu me senti um engenheiro com aquela merda, com a carteirinha. Botou um transferidor e uma régua aqui. Quase. Uma trena pendurada. No pessoal, já podia levantar prédio de 2 andares. Aí, eu peguei e fiz lá a inscrição na SAE. E aí, comecei a falar, eu preciso escrever um paper agora nessa porra. O carro era para uma pessoa, o carro tinha 100 cilindradas, era muito leve e tal, automático, porque não tinha embreagem e tal. Pra dar ré era meio trabalhoso, porque tinha que descer e empurrar, mas pra frente ia, que era motor de moto, né? Ainda bem que era leve. Mas daí comecei no negócio. E aí, veja... Peguei lá o troço e falei, o carro é tudo isso. Falei, cara, eu olhava, na época tava tendo obra aqui na Marginal, duplicando, aumentando e tal. Então, era trânsito, era recorde de trânsito e tal, não sei o quê. E aí você olha no trânsito, cara, todo mundo com sedã médio grande. Hoje é SUV, mas na época era sedã médio, sedã grande. Isso era 2008, 7, 8 ali. E uma pessoa dentro. Eu falei, porra, não precisa ser o próximo Isaac Newton para saber que se os carros fossem menor, cabia mais gente, cabia mais carro e era menos trânsito. Sim. Né? Então, eu falei, pô, o carro é menor, o carro consome menos, é mais leve, é mais isso, é mais aquilo. O carro é mais eficiente. Beleza. Ok, eficiência. Daí, o carro é automático, né? Isso já torna ele mais acessível para uma parcela da população que não consegue dirigir carros manuais. Deficientes físicos. Eu tinha o meu dentro de casa, claro, que se negava a dirigir carro automático. Mas isso ficou na sua cabeça. Mas aquilo ali faz parte. E o motor pequeno faria que ele fosse um carro econômico. E ao todo, gastamos R$6.000 para fabricar aquele carro na época. Ou seja, é um baixo custo. Mas né? peraí, ele tinha uma bolha? Como é que era por fora? A gente não chegou a fazer a carenagem. Só né? tubular, A gente fez volante. O tubular e tal. Até depois tinha feito os projetos de carenagem para ele e tal. Mas aí já era uma outra... Dentro da minha escala de conhecimento de manufatura... eu já achei que ia dar mais merda, mas ia dar muita merda. Tentar fazer a carenagem. Então era um kart mesmo. Depois eu te mostro a foto. Aqui tem, quem quiser botar no YouTube lá, se procurar, era BNRF. Se botar BNRF, Ricardo Freitas e Bruno Nakamura, eram as nossas iniciais. Tá lá no YouTube. Tá lá no YouTube a entrevista que a gente deu na TV lá e tal. Porra, que da hora. Porque, resumindo, mandei essa porra. O carro é pequeno, o carro é isso, é a solução do trânsito. Porque se as montadoras investissem em carros nesse sentido e tal, pra uma única pessoa e tal... Quase uma Greta. Cara, é isso aí. Mandei o troço. Beleza, Centro Pessoense de Educação Limitada, pau. Mandei. E eu sabia escrever muito bem. Então, cara, foram 45 páginas com números, com estatísticas, com pesquisas, com fonte, com não sei o quê. Cara... Um TCC. Sei lá, não é um TCC... Mais que um TCC, né? Não sei se é um TCC, cara. Mas, enfim, foi um bom trabalho que eu fiz ali pra escrever esse paper. E mandei lá pros caras. Meu TCC foi muito pior que isso. Cara, mandei lá pros caras. Dali a um tempo, chega um e-mail falando que o nosso paper foi escolhido como o segundo melhor projeto estudantil do Brasil de 2008 pela SAE, e os 3 primeiros colocados tinham direito de ir apresentar uma pequena apresentação de 10 a 15 minutos ali no congresso da SAE. Caralho. Aí eu falei... mas no dia seguinte eu já falei, caramba, ganhamos! Não, ganhamos. Eu falei, a gente precisa conversar. Que aí eu cheguei, aí, porra, tal, não sei o que, papapá. Eu falei, caramba, seguinte, eu tinha te prometido que eu ia expor o carro no lugar, né? Falei, eu só não tinha te dito que ele era o segundo melhor projeto estudantil de engenharia de 2008. Nele, porra, não sei o que. Eu falei, só que agora temos um problema, caramba. A gente não tem dinheiro pra levar o carro pra lá. Aí ele, não, porra, e tal, aí...
pagou, acho que o colégio ainda pagou as passagens pra gente vir pro congresso e tal. E aí foi cara, a hora que eu cheguei no congresso... Como que o carro veio? O carro não veio no final. Ah, tá. O carro acabou não vindo e tal. A gente falou, olha, não, nem vou levar, porque até eles tinham dito lá, você falou, cara, não tem espaço pra expor o carro, que já tem pouco espaço aqui, a gente não consegue te ceder um espaço pra ir, porque tinha... Na época, eu acho que era o carro ganhador do Baja e ganhador do Fórmula que ficava lá só e tal. Então, acabou não tendo espaço, mas a gente foi lá apresentar o paper. E aí, cara, a cara de espanto da turma. Primeiro eu, com a fardinha, igual hoje eu tenho a farda da CF, tinha a fardinha, colégio Motiva e tal. E aí, porra, pra mim aquilo ali foi um troço impagável, cara. E tinha BNRF embaixo do colégio, assim, que era o nome do nosso projeto. Cara... Sei lá, eu fui pra lua, assim, sabe? Virei um astronauta naquilo ali. Com 17 anos. Só a gente tinha aquela farda no colégio. Até hoje tem guardada, cara. Pelo que significa, né? De tipo assim, pô, foi um troço totalmente fora da casinha que a gente fez. E aí eu fui com aquela fardinha, subi num púlpitozinho assim. Cara, presidente da SAE Internacional, presidente da SAE do Brasil, todo mundo assistindo aquele troço, porque quem ganhou o primeiro lugar, eu acho que foi um projeto de graduação ou de pós-graduação da Mauá. Eu fui o segundo e um projeto de graduação, eu sei que um era graduação, outro era pós-graduação, também da Mauá. Um era um Baja elétrico, que naquela época a eletrificação ainda era uma coisa que estava para começar essa onda que a gente está vivendo hoje. E o outro era um comando de válvulas pneumático. Quer dizer, um deles deu no Tesla, o outro deu na Koenigsegg com free valve. E eu tô aqui fazendo remap, entendeu? Mas no fim do dia é isso. Vim, apresentei, mostrei as fotos da gente de Havaiana soldando, o cara do cipeiro ali já falando, caralho, não pode, isso aí não pode mostrar, porra, segurança do trabalho, porra, quer me foder, porra. Cadê o ISO? Porra. Mas apresentei e aí me foi ofertada uma bolsa pra vir estudar aqui na Mauá. Porque eles assistiram a apresentação, tanto pra mim quanto pro Bruno. Eu acabei vindo, né? Porque já queria mexer com carro na época. Daí já... Depois que li, depois que estudei, depois que entrei no meio. Só que eu sempre achei que era uma coisa muito longe, né, cara? Era uma carreira que eu nunca vislumbrava entrar. Verdade seja dita, né? Você foi pra João Pessoa com quantos anos? Eu fui com 18 dias de nascido, eu cresci lá. Eu sou praticamente paraibano. Zero sotaque. Nasci em Porto Alegre. Hoje, bem menos, né? É que como em casa todo mundo falava... O meu pai, ele foi criado no Rio de Janeiro e foi pro Rio Grande do Sul com 18 anos. Minha mãe gaúcha. Então, pra mim nunca foi Tiago, sempre foi Tiago, entendeu? Principalmente se tinha TH, vale salientar, tá? Se tem TH é Tiago, entendeu? Não é Tiago. Quando não tem o H, daí eu aceito que é Tiago. Brincadeiras à parte. Sim. Mas daí vim pra cá e depois acabei perdendo muito sotaque, assim. O pouco que eu tinha, né? Você veio pra Mauá, pra fazer a Mauá? Pra fazer Mauá em 2008. E aí você foi morar onde? Foi morar em São Bernardo? Morei em São Bernardo, ali do lado, porque São Caetano é... Sua família não veio? Não veio, eu vim sozinho, né? Boa. Vim sozinho e aí... aí... o calo fica mais grosso, né? Nossa senhora, mas de tudo, assim. E foda. assim, é aquela coisa, quem nunca come mel, quando come se lambuza, né, Jana? E aí... Tem que tomar picada pra comer, né, velho? Ah, bicho, mas aí vim pra cá, morando sozinho, ganhando, como todo estudante, fudido de grana e é nóis. Hoje eu fico lembrando, assim, tudo bem, 500 mango naquela época eram muito mais do que 500 mango hoje. Mas, cara, eu vivia um mês inteiro com 500 pau, assim. O salário mínimo devia ser 450, você ganhava um pouco acima. Não, acho que já era 700 pau na época, 700, assim, sei lá. Mas, assim... Repara, ele pagava a casa, era 500 pra eu, come, bebe... Paga a conta de luz. Isso aí e beleza, o aluguel eu seguro aqui e beleza. Mas ainda assim, porra, e aí fazer... Era nada também. Cara, não, mas, cara... É foda. Era pra pegar que as coisas eram muito mais baratas também, né? Eram muito mais baratas, mas era aquele tipo de coisa. Tá chovendo, vai com chuva mesmo. Compra um guarda-chuva e vá. Não tem essa, não pega ônibus, táxi, Uber, isso aí, tio, esquece. Canela. E foi assim que eu fiz o meu primeiro ano de faculdade. Antes de finalizar o primeiro ano, meu pai faleceu lá em João Pessoa. E aí eu acabei continuando aqui, não quis voltar. Meu pai sempre foi um cara muito pra frente das ideias assim, então
era todo fodido de saúde já, então ele já meio que sabia, olha, não vou ver meus netos e tal, caramba. Ele até viu a neta, tem uma irmã muito mais velha, assim, e ele conseguiu ver a neta, assim, e tudo mais, mas sabia que não ia durar muito mais, até porque eu fui fim de produção do meu pai. Meu pai é de 45, pô. Né? Então, ele viveu bastante, pô. Apesar das deficiências. Sim, exato. Faleceu com 64 anos, 62 anos, sei lá. Mas já era sexagenário, como ele falava na época. Mas mesmo assim, enfim, bastante tempo. Sim.